Recording is on. Sem entrar nisso, não. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Testando. Boa tarde, Fabiana. Estamos sim. Ótimo. Boa tarde. Peço só que todos deixem o microfone desligado, por favor. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos. Oi, Ana. Bem-vinda. Obrigada. O áudio tá bom, né? Aguardar só mais um pouquinho. Tá joia. Não tenho câmera. Não sei.
Boa tarde. Temos agora um pouco mais de 100 pessoas já na sala. 100 pessoas. Quer esperar mais um pouquinho, Ana? Quer já começar? Você decide aí. Vamos lá então, pessoal. Boa tarde. Vamos. Bem-vindos. Em nome da Superintendência da Atenção Primária à Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, dou as boas-vindas, cumprindo o nosso compromisso com a educação permanente. Teremos hoje mais uma capacitação e o tema que será abordado hoje é diagnóstico e tratamento em estomatologia, uma abordagem prática para o clínico, que será ministrado pela doutora Ana Flávia Schuller. Falar e qualificar as equipes de saúde bucal sobre o câncer de boca, uma importância por diversas razões, né? Tais como estimular ações de educação na comunidade, integração de cuidado, fortalecimento das políticas públicas, mas, sobretudo, o diagnóstico precoce. É um momento de aprendizado para contribuir com a conscientização e formação dos profissionais, para facilitar a identificação de sinais, sintomas nos estágios iniciais, né? Aumentando as chances de um tratamento bem-sucedido. Agradeço a presença de todos e o apoio dos coordenadores municipais de saúde bucal pela ampla divulgação do evento. Agora, a doutora Ana Flávia Schuller, que é mestra em patologia bucal e doutora em odontologia com ênfase em patologia bucal. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo aceite e te passo a palavra. Obrigada pela apresentação. Agradeço o convite. Eu vou desligar aqui um minuto, porque eu estou tendo um retorno no áudio. Só um minutinho. Vocês me escutam agora? Sim. Vocês estão me escutando? Sim, Deixa eu entrar aqui. Sim. Sim, tá jóia, então. Pessoal, só um lembrete, então, fiquem atentos no chat, porque a Verinha vai colocar a lista de presença. Então, agradeço, né, o convite, essa oportunidade. Agradeço o convite da doutora Fabiana e da equipe da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. E essa oportunidade de estar aqui reunido com esse grupo de colegas, né, colegas de faculdade, colegas de outros municípios também, para falar sobre esse tema tão importante que é a estomatologia. Eu sou Ana Flávia Schuller, sou dentista, atuo atualmente como professora da Clínica de Estomatologia e também como patologista oral na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, juntamente com a professora Adriana Terezinha e a professora Simone Lourenço. Nós trabalhamos nesse laboratório de patologia oral. Então, é importante iniciarmos essa conversa sobre o diagnóstico e tratamento em estomatologia, trazendo a problemática do câncer de boca e orofaringe, né? Essa doença bem desafiadora, representa um desafio em saúde pública mundial, apresentando o Brasil, infelizmente, altos índices de incidência e também de mortalidade sobre essa doença, e que, infelizmente, os nossos pacientes, a maioria dos nossos pacientes, acabam chegando em estadiamento avançado no momento do diagnóstico. Então, como nós, cirurgiões dentistas, podemos participar de forma ativa, visando o diagnóstico precoce. Então, eu trouxe para vocês, a aula vai ser baseada em casos clínicos e eu gostaria de iniciar apresentando 2 casos de câncer de boca. Então, esse primeiro caso, esses 2 casos representam um dos motivos dos atrasos, né? Eu trouxe para ilustrar sobre um dos motivos do atraso do diagnóstico do câncer de boca. Então, esse primeiro caso é referente a uma paciente mulher de 51 anos, tabagista, que foi atendida na nossa clínica de estomatologia, lá da Faculdade de Odontologia da UF, da qual faço parte da equipe, e ela apresentou essa lesão bastante dolorosa,
uma lesão leucoeritroplásica ulcerada com centro necrótico, apresentando um tempo de evolução de aproximadamente 1 ano. E ela relatou, no momento da primeira consulta, que ela fez uso de diversas medicações ao longo desse 1 ano para tratamento dessa lesão, prescrito por médicos e dentistas. Então, ela usou antifúngicos diversos, miconazol, fluconazol, bochecho, gargarejo com nistatina, foi prescrito antibiótico para tratar um possível infecção de garganta, tomou amoxicilina, benzetacil e, por fim, ela foi encaminhada ao nosso serviço. Nesse momento da primeira consulta, ela já apresentava sinais de metástase regional na região cervical. Nós temos como protocolo, diante de lesão, de suspeita de lesão maligna, fazer quando possível, né, sempre que possível, nós fazemos a biópsia no momento dessa primeira consulta. Então, assim, foi feito com essa paciente, foi feita uma biópsia e, infelizmente, se confirmou o que a gente já esperava pelo aspecto clínico da lesão, ser um carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado. Foi difícil, foi bem difícil dar o laudo dessa paciente, porque essa paciente, ela já vinha achando que ela estava tratando da lesão, né, em outros serviços, em outros centros públicos, e ela foi com a mãe, e uma coisa que a mãe comentou que me marcou muito foi que a mãe falou: "Poxa, doutor, 1 ano tratando disso". Então, a gente deve sempre atuar no diagnóstico precoce, estar atento à possibilidade de uma lesão maligna e investigar a tempo, né, que a gente consiga fazer um diagnóstico de uma forma mais cedo para que diminua o risco de metástase e que favoreça o tratamento dessa paciente. Então, achei importante trazer para vocês alguns artigos falando sobre como foi sobre a comunicação, estratégias de comunicação de notícias difíceis para os pacientes. E na nossa área, a gente tem esse momento, né, de dar o diagnóstico de um câncer de boca, que não é fácil e que a gente acaba não sendo preparado, né, na faculdade em relação a isso. E é um momento muito difícil, no caso dessa paciente foi difícil, porque o paciente ele pode reagir de diversas maneiras, né? Ele pode ficar em choque, mas ele também pode ter uma crise, né? O que foi que aconteceu com essa paciente, com a mãe da paciente. Então, eu achei importante trazer aqui, porque a gente sabendo disso, a gente pode se preparar melhor para que essa notícia, que é uma notícia, há relatos de que é uma das piores notícias que uma pessoa pode receber, que é um diagnóstico de câncer de boca, seja feito de uma forma mais suave, né? Com respeito e menos dolorosa possível para o paciente. Então, dentro desse contexto, existem artigos mostrando estratégias dessa comunicação, como o uso do protocolo SPIKE, que utiliza essa nomenclatura. O S significa o setting, que é preparar o ambiente, né, preparar o local, ter um local de acolhimento desse paciente. Se esse paciente está com acompanhante, se ele deseja que a conversa seja feita com o acompanhante, a nossa postura profissional também, de seriedade, mais de comprometimento, e o P, né, que significa percepção do paciente em relação ao procedimento de biópsia, porque é importante a gente ter essa percepção, se o paciente ele sabe por que ele foi submetido à biópsia, o que pode acontecer com aquele laudo que ele vai receber, qual é a expectativa dele, é importante que a gente saiba para a gente abordar da melhor maneira possível. O I de convite, né, para o paciente, convidando o paciente para o diálogo, para saber sobre o resultado daquele exame do paciente, mostrando para ele também, transmitindo conhecimento sobre o diagnóstico, né, o K, preparando aquele paciente
para aquela notícia difícil. Então, esse laudo, ele deve ser dado de forma clara, numa linguagem adequada. Nós devemos ser realistas, porém, não devemos ser tão incisivos, né? Falar de uma forma em que sempre há algo a ser feito, por mais difícil que aquele laudo possa parecer. Saber também acolher as emoções do paciente com empatia, se ele necessitar de um momento de pausa para se recompor, como a gente vai acolher, a gente prestar essa solidariedade. E, por último, fechar as estratégias, né? Resumir, então, para o paciente se certificar. Se ele entendeu tudo que foi falado para ele em relação ao diagnóstico dele, as próximas etapas, a documentação, qual o centro que ele tem que procurar. Lá na UF, infelizmente, nós não regulamos diretamente esse paciente, então a gente solicita que esse paciente ele vá para o posto de saúde mais próximo da residência, com o nosso encaminhamento, laudo e lâmina, para que ele seja regulado para o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, são estratégias que servem para acolher melhor esse paciente, né? E dar essa notícia de uma forma, da forma menos dolorosa possível, mais humanizada. Trouxe para vocês também esse caso de um paciente que foi atendido no serviço particular. Esse paciente do sexo masculino, 68 anos, apresentando essa lesão também leucoeritroplásica, com áreas exofíticas e outras áreas mais atróficas, com 8 meses de evolução. Apesar dessa lesão ser assintomática, o paciente percebia que ela estava apresentando um crescimento progressivo. E o paciente relatou que há 1 ano ele estava realizando o protocolo de reabilitação oral em consultório particular. E não foi o dentista que nos encaminhou, o próprio paciente, desconfiando da lesão, né, já tinha conversado sobre a lesão com o dentista, que não tinha valorizado, e ele acabou procurando um familiar que era médico, que suspeitou da lesão, então chegou até a mim no consultório de estomatologia. Esse paciente também foi biopsiado logo na primeira consulta e confirmou o diagnóstico histopatológico de carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado. Então, eu trouxe esses 2 casos para trazer uma reflexão sobre um dos motivos do atraso no diagnóstico, que é o paciente procura o serviço de saúde e não consegue fechar logo esse diagnóstico, né? Então, é importante a gente trazer de novo aquela informação de toda lesão que não cicatriza ou que não responde à terapia medicamentosa de 7 a 14 dias, ela deve ser investigada através de biópsia. Caso o dentista não se sinta confortável ou apto para fazer esse procedimento, encaminhar para os centros de especialidades, tanto públicos, especialistas em estomatologia também, privados ou público, para que seja feita essa investigação. Então, é muito importante, e nem sempre, esses 2 casos, como foram exemplos de atraso no diagnóstico, essas lesões, elas já estão muito avançadas, né? Então, nesse tipo de lesão, não há muita dificuldade da gente desconfiar de uma lesão maligna, mas a gente tem que entender que essa lesão inicial, ela pode simular uma outra lesão do tipo uma estomatite aftosa, ou uma úlcera traumática, ou mesmo lesões hiperplásicas, e é muito importante que esse paciente ele seja acompanhado e, caso não haja regressão dessa lesão, que ele seja logo investigado, para justamente que seja feito esse diagnóstico precoce. Então, diante desses casos, a gente opta pelo mais rápido possível, logo na primeira consulta, a gente fazer a biópsia incisional, localizando uma área representativa do tumor, fugindo desses centros de necrose aqui nessa área central do tumor e sim pegando mais uma área representativa, mas na periferia da lesão. Nós sabemos que o carcinoma de células escamosas, que é o subtipo histológico mais comum de câncer de boca, de todas as neoplasias malignas que pode acometer a boca,
ele é mais comum em homens mais velhos, tabagistas e etilistas, mas nós devemos considerar também uma parcela crescente da população de pacientes mais jovens, principalmente mulheres sem fator de risco, sendo acometidos também por essa condição. Em relação ao tratamento do carcinoma de células escamosas, nós fazemos o diagnóstico e então encaminhamos esse paciente para um médico, para um cirurgião de cabeça e pescoço, onde ele vai fazer todos os exames também junto com uma equipe médica e traçar o plano de tratamento baseado no seu estadiamento. E qual o papel do cirurgião dentista nesse processo? O cirurgião dentista ele participa em todas as etapas do processo, tanto antes, durante como depois. Ele vai participar no momento do diagnóstico, realizando essa biópsia ou encaminhando para a especialidade para que essa biópsia seja feita e esse diagnóstico chegue o mais rápido possível. Ele vai trabalhar fazendo uma adequação do meio bucal, prevenindo complicações como, por exemplo, a osteoradionecrose, caso esse paciente venha fazer radioterapia adjuvante. Ele vai participar também gerenciando as complicações, principalmente da mucosite relacionada à radioterapia, e vai também participar após o diagnóstico e tratamento, monitorando esse paciente monitorando e vendo, identificando lesões precocemente, caso uma recidiva do tumor ou um segundo tumor primário. Então, o papel do dentista é extremamente importante porque ele está trabalhando ali na boca do paciente, ele tem a disponibilidade da cavidade oral para fazer o tratamento dentário e também, com isso, possibilita com que esses pacientes também sejam examinados periodicamente. No caso do paciente que tem um carcinoma de células escamosas, é orientado também que ele faça o acompanhamento periódico com o dentista, na busca ativa dessas lesões e também no gerenciamento da condição. Felizmente, quando nós levantamos a casuística dos laboratórios de patologia que recebem biópsias de boca, né? Eu trouxe aqui para vocês o levantamento da casuística do nosso laboratório em 10 anos, nós observamos que apenas 9,3% dos casos são correspondentes a lesões malignas. E nós observamos que desses 90% que sobraram, levantamos 7,1% de lesões, desordens potencialmente malignas. Esse trabalho de levantamento foi um trabalho de conclusão de curso de uma aluna nossa, Ana Paula Nunes, em que foi feito o levantamento das neoplasias malignas em 10 anos do nosso laboratório. Então, o diagnóstico de desordens potencialmente malignas também atua na linha de prevenção do câncer de boca, fazendo o diagnóstico precoce de lesões antes que haja uma transformação maligna. Então, eu trouxe um outro caso para ilustrar essa situação de uma paciente mulher, dentista, colega, amiga minha, né, 47 anos, sem fator de risco. Essa dentista, ela apresentava essa lesão, na verdade, ela apresentou essa lesão num exame periódico do Corpo de Bombeiro. Eu tive a oportunidade de participar como instrutora também dos profissionais dentistas do Corpo de Bombeiro no diagnóstico precoce de lesões para realizar a inspeção de saúde, que era feita só da parte médica, e depois foi incorporado também a parte da odontologia. Então, esses pacientes, todos esses militares, eles são submetidos a inspeções periódicas de saúde, e essa paciente, ano passado, não apresentava nenhuma alteração em boca, e esse ano, durante o seu exame, foi identificada uma lesão branca, de aspecto difuso, né, heterogênea, em borda lateral, ventre de língua. Então, sempre que a gente está diante de uma lesão branca, o primeiro passo que a gente faz é tentar raspar essa lesão para ver se ela se destaca. E no caso dela, a lesão não se destacou. A gente também tenta descartar fatores traumáticos,
alguma aresta cortante, algum trauma crônico na região, o que também foi descartado. Ela apresentava algumas áreas vermelhas entremeadas e também uma sensibilidade maior na região posterior da lesão. Nós optamos por fazer um teste terapêutico com antifúngico durante uns 10 dias. A lesão permaneceu inalterada. Então, diante disso, nós fizemos o teste azul de toluidina, que é um teste com um corante que auxilia a visualização melhor dessas lesões e de áreas também que estejam em atividade, né, proliferativa. Então, esse corante foi positivo numa pequena área. Nós optamos por fazer uma biópsia excisional. Esse é o acompanhamento cirúrgico, pós-cirúrgico da paciente após 2 semanas, 1 semana da remoção de sutura. E o laudo dessa paciente foi de displasia epitelial severa, compatível com o diagnóstico clínico de leucoplasia. Então, um diagnóstico desse de displasia epitelial severa associado a uma localização como borda lateral indo para ventre de língua é uma lesão preocupante sob o aspecto de transformação, quando nós analisamos as possibilidades de transformação maligna dessa lesão. Então, nós sabemos que a leucoplasia é considerada uma desordem oral potencialmente maligna pela OMS, no caso, o tipo de desordem mais comum. Ela é mais prevalente no sexo masculino, principalmente associada ao tabaco. Mas nós observamos também um grupo de mulheres sem fator de risco apresentando essas lesões. Nós sabemos que a localização de lábio, língua e assoalho de boca são as localizações que apresentam maior risco de transformação maligna, e sempre que estamos diante de uma possibilidade de uma lesão como essa, nós devemos realizar uma biópsia para avaliar o grau de displasia epitelial e até para descartar a possibilidade de um possível carcinoma de células escamosas. O tratamento, no caso dessas lesões, será a remoção dos fatores de risco quando existe o fator de risco associado, no caso tabaco. No caso dessa paciente não havia fator de risco associado. Então, o tratamento é a remoção cirúrgica e acompanhamento rigoroso desses pacientes. Nós sabemos que as desordens orais potencialmente malignas, elas podem... o paciente que apresenta essas desordens, ele tem um risco aumentado de desenvolver um câncer de boca, independente da área onde foi identificada a lesão. Então, no caso, essa paciente ela fica em acompanhamento tanto para fazer a visualização dessa área, como de toda a boca, toda a mucosa bucal, porque ela pode apresentar lesões em outras áreas da boca e pode também apresentar um carcinoma de células escamosas, independente da região onde existia a lesão. Então, nós sabemos que existe uma classificação clínica da leucoplasia. As leucoplasias, elas podem ser homogêneas, sendo mais finas, né? Ou um pouco espessadas e fissuradas, e nós temos as leucoplasias não homogêneas, que são leucoplasias que já têm um aspecto mais verrucoso, mais granular, e são essas lesões que apresentam um risco de transformação maligna aumentado. Trouxe para vocês um outro caso. Esse caso representa um tipo diferente de leucoplasia, né? Uma leucoplasia mais agressiva, que a gente vai discutir um pouco mais para frente sobre esse diagnóstico. Essa paciente, ela foi atendida também na clínica de estomatologia lá da UF. É uma mulher de 52 anos que chegou para atendimento com essa lesão branca, com aspecto verrucoso, aspecto heterogêneo, também não apresentava fator de risco. Essa lesão ela foi removida por etapas, sempre sendo realizada a análise histopatológica, e o laudo dessa lesão foi de displasia moderada e leve, em algumas áreas moderadas, né, em outras áreas leve, compatível com o diagnóstico clínico de leucoplasia.
Então, a lesão foi removida completamente, ela voltou para acompanhamento de 6 meses, ela não apresentava nenhum sinal de recidiva dessa lesão, porém, durante todo o exame da cavidade bucal, nós observamos novas áreas, como nessa parte superior do palato, essa lesão branca no rebordo alveolar superior, e também uma outra área branca no rebordo alveolar inferior. Então, ficamos atentos a essas lesões. Com o uso do corante, nós identificamos o teste azul de toluidina positivo na lesão do rebordo alveolar superior e optamos por removê-la, então, e o laudo foi de uma displasia leve. Então, nós fechamos o caso dessa paciente como sendo um caso de leucoplasia verrucosa proliferativa, que compreende uma forma agressiva de desordem oral potencialmente maligna, que apresenta alto risco de recorrência e de transformação maligna, né, em torno de 50% dos casos. O diagnóstico ele é feito de forma prospectiva, ou seja, o paciente ele pode iniciar com uma pequena lesão mais delgada, e essa lesão ela vai se espessando, ela vai se proliferando por outras áreas, e histopatologicamente também vai havendo um aumento do grau de displasia e uma transformação para um carcinoma verrucoso ou para um carcinoma de células escamosas convencional. Então, essa condição, ela afeta predominantemente mulheres mais velhas. O fator etiológico é desconhecido, não se sabe ainda a causa dessas lesões, não está associada a tabaco, né? Pacientes também a literatura tentou associar com HPV, mas essa associação não foi convincente. Especula-se fatores genéticos, fatores da microbiota oral e até da imunidade do paciente para o desenvolvimento dessas lesões, mas o fato é que ainda é desconhecido. E esses pacientes, elas devem ter um acompanhamento rigoroso, né? O acompanhamento desse paciente é bem desafiador, porque, na verdade, a gente busca ficar bem atento, porque como 50% desses casos a literatura mostra que pode haver uma transformação maligna, a intenção desse acompanhamento, às vezes essas lesões, elas se espalham por toda a cavidade oral, então é um gerenciamento difícil, né? E a intenção é sempre fazer um diagnóstico precoce para tratar e ter mais chance de sucesso nesse tratamento. Temos também na estomatologia outra desordem muito comum, que é a queilite actínica. Então, a queilite actínica, que é um dano causado pela radiação solar, nós observamos a elastose solar, que é uma degeneração das fibras elásticas e colágenas no conjuntivo, no exame histopatológico dessas lesões. Observamos graus variados de queilite actínica, de acordo com o paciente. Então, nós observamos nessa paciente no canto superior uma placa branca, né, de limites definidos. A paciente não apresentava um histórico solar importante, mas se confirmou uma queilite actínica. E nesse canto inferior, nós observamos, esse paciente é um paciente bombeiro, 30 anos de exposição solar, ele apresenta todos os sinais de queilite actínica, que é a perda do controle do contorno entre o vermelhão e a pele, apresenta diversas irregularidades no lábio, áreas de atrofia, placas esbranquiçadas, áreas avermelhadas e acastanhadas também, um lábio bem edemaciado. E no outro canto superior, nós observamos um lábio também de um paciente mais jovem, mas bem castigado pelo sol, ressecamentos, fissuras profundas e uma área de crosta. Então, nós devemos sempre ficar atento
e indicar a biópsia para avaliar o grau de displasia dessas lesões ou até descartar um possível carcinoma de células escamosas. Esses pacientes eles devem ser acompanhados para que seja feito sempre um diagnóstico precoce, estando sempre atento aos sinais de transformação maligna, que principalmente são áreas ulceradas que não cicatrizam, né? E como a gente trata, como é que a gente acompanha esse paciente? A gente orienta o paciente a realizar a hidratação com substâncias hidratantes como o Bepantol, Bepantrix à noite e filtro solar labial, fator de proteção solar acima de 50, o uso também de barreiras físicas. A gente deve orientar também direito o paciente, porque muitos pacientes desses são trabalhadores expostos ao sol e às vezes eles não têm um entendimento muito, acha que é assim mesmo, acha que a pele é clara e que isso é assim mesmo, e acha que às vezes qualquer protetor labial tem filtro solar, então é importante a gente frisar que tem que ter o filtro solar, tem que estar escrito isso para que haja essa proteção mais efetiva, o uso de bonés com abas largas, né, e outras barreiras físicas. O tratamento é feito através da remoção cirúrgica. Nós podemos fazer um tratamento também com quimioesfoliante, com o uso de diclofenaco de sódio e ácido hialurônico para alguns pacientes. E para os pacientes mais severamente acometidos, nós devemos considerar a vermelhectomia, que é uma cirurgia mais extensa, que remove todo o vermelhão do lábio quando esse lábio já está totalmente acometido. Então, eu trouxe para mostrar para vocês um caso clínico de um paciente do sexo masculino, 28 anos, branco. Esse paciente era guarda-vida e apresentava um histórico de ocupação solar, de exposição solar ocupacional de 7 anos e de lazer de 10 anos. Esse paciente apresentava o lábio bem castigado pelo sol, com bastante ressecamento. Após a primeira consulta de orientação para hidratação e proteção, o paciente voltou com o lábio bem mais tratado, porém, nós identificamos ainda aquela área de formação de crosta presente e também essa alteração de coloração. Ele relatava que essa área de crosta era assim mesmo, ele removia a casquinha e depois voltava. Então, nós partimos para investigar através de biópsia, foi usado o teste azul de toluidina também, identificando essa área da crosta mais corada, onde nós realizamos a biópsia, e o laudo foi de um carcinoma de células escamosas bem diferenciado. Então, esse paciente jovem já apresentava uma lesão maligna de lábio, felizmente ele foi tratado, o tratamento dele foi bem conservador, né? E ele depois ficou em acompanhamento na estomatologia. Esse paciente é guarda-vida do Corpo de Bombeiros. Então, os fatores que levam, a gente sabe que a quelite actínica comete homens mais velhos, pele branca, de um fototipo mais claro, olhos claros, mas dependendo do tempo de exposição, da forma que esse paciente se protege, ele pode desenvolver essas lesões ainda numa idade mais cedo. Trouxe para vocês também um outro caso. Esse caso não foi atendido por mim, né, nem pelo nosso setor lá da UF, nem particular, mas eu achei importante trazer, porque é um assunto bem atual, o uso do vape, e alguns trabalhos já identificando alterações na mucosa oral e na saliva desses pacientes usuários de vape. Então, nesse artigo, esse paciente apresentou uma placa com hiperceratose, sem displasia, no laudo histopatológico, porém, o artigo mostra que já são identificadas essas alterações. A gente sabe que existem inúmeros fatores carcinogênicos relacionados ao vape e também
relacionados à dependência química. Então, ainda não existem trabalhos relacionando o vape ao câncer de boca, mas eu acho que é só uma questão de tempo para isso acontecer. Então, achei importante trazer esse caso para a gente considerar essa possibilidade diagnóstica e investigar através da anamnese sobre esses hábitos, né, de uso tanto do tabagismo, do álcool e também do vape. E o que mais temos, né, no dia a dia da estomatologia? Eu trouxe esse primeiro bloco de importância, né, do câncer de boca, das desordens orais potencialmente malignas, visando esse diagnóstico precoce, mas a gente sabe que no dia a dia da estomatologia nós temos lesões, né, que não são malignas, que também não são desordens. Então, eu trouxe alguns casos para mostrar aqui para vocês um pouco do dia a dia da estomatologia e que também acaba chegando para o clínico, né? Então, essa paciente, uma paciente mulher com 54 anos, portadora de síndrome de Sjögren, ela se apresentou no consultório de estomatologia com queixa de bastante ardência na língua, ela relatava um inchaço na língua bastante incômodo, nessa região de dorso lingual e na lateral lingual. Então, durante o exame físico, foi observado uma hipossalivação, foi feito teste salivar para medir a quantidade de saliva, realmente uma boca bem ressecada, secundária à condição de síndrome de Sjögren que ela apresentava, e essa área atrófica e mais avermelhada no centro da língua. Durante o seu exame, nós não examinamos somente a queixa principal do paciente, isso é muito importante. A gente sempre examina a boca toda do paciente, e nem sempre a queixa principal do paciente é o que ele apresenta de mais importante, de mais relevante ou de mais preocupante para a gente investigar, né? Então, essa paciente apresentava também, no momento do exame, na região de palato duro, indo para palato mole, uma lesão vermelha, né, difusa, nessa região que ela era desconhecida pela paciente. Então, nós fizemos, diante desse quadro, eu suspeitei, né, de uma candidíase eritematosa, foi feito antifúngico, foi associado também o APDT com laser para tratamento também de infecção fúngica, e a paciente voltou para acompanhamento após 15 dias, já com restabelecimento daquela área que estava despapilada, sem sintomatologia dolorosa, e na região de palato mole, a lesão tinha sumido, tinha regredido completamente. Então, isso é importante, a gente sempre acompanhar e ter a certeza de que essa lesão regrediu completamente, né? Porque se não tivesse regredido, a gente podia considerar o diagnóstico diferencial de uma eritroplasia, que é uma desordem potencialmente maligna, importante também sob o ponto de vista de transformação maligna. Então, a gente sabe que a candidíase, ela é uma infecção fúngica muito comum na boca, causada por um desequilíbrio que pode ser sistêmico, por alguma imunossupressão do paciente, mas também por algum desequilíbrio local. Então, o paciente, por exemplo, que tem síndrome de Sjögren, que tem baixa salivação, ou que o usuário de prótese, que não remove a prótese, que não higieniza a prótese adequadamente, pacientes que usam muitos medicamentos que baixam o fluxo salivar, não se hidratam de forma a compensar e que ficam também com a boca muito seca, eles são propensos, respiradores bucais, eles são propensos ao desenvolvimento de candidíase, né? Então, nós temos a candidíase pseudobembranosa, que vai fazer o diagnóstico diferencial com a leucoplasia, e a candidíase eritematosa, que vai fazer um diagnóstico diferencial com a eritroplasia. O tratamento a gente faz à base de antifúngicos. De primeira escolha, nós utilizamos os antifúngicos tópicos, como nistatina e miconazol gel oral.
Nós podemos lançar mão também do fluconazol, que é um antifúngico sistêmico, sempre fazendo a instrução de higiene oral do paciente sobre a higienização da língua, sobre a higienização da prótese, sobre remover a prótese à noite, a dormir ou durante algum período do dia, higienizar corretamente e podemos associar, hoje em dia, com a fotobiomodulação, associar esse tratamento com antifúngico tópico com o APDT, que é a terapia fotodinâmica antimicrobiana, que é utilizado o laser no comprimento de onda vermelho associado a um corante, que no caso é o azul de metileno, que é o que a gente mais utiliza, mas existem outros corantes com outros comprimentos de ondas específicos a serem utilizados. Então, eu trouxe outro caso também de uma paciente que foi encaminhada por um colega. Essa paciente, ela apresentava como queixa principal uma lesão em língua, em borda lateral em língua, uma lesão leucoeritroplásica. Então, a gente sempre fica atento, né? E o colega me encaminhou. Essa paciente, quando eu observei esse aspecto da lesão, né, de bordas elevadas, desenhadas, levemente esbranquiçadas, amareladas, eu desconfiei de um quadro de estomatite migratória benigna, porém essa lesão aparecia um centro aqui meio deprimido, que eu quis acompanhar melhor essa paciente. Então, com uma semana de acompanhamento, a lesão já apresentava esse aspecto e 15 dias após, a lesão apresentava um outro aspecto. Então, confirmando o diagnóstico de uma língua geográfica ou de uma glossite migratória benigna, também conhecido pelo nome de eritema migratório benigno. Por quê? Essa condição, ela pode estar presente não só na língua, a língua é o local mais comum, mas ela pode estar presente em outras áreas da boca. É uma condição que não necessita de tratamento, mas a gente tem que deixar o paciente ciente que é uma condição totalmente benigna e fazer os diagnósticos de exclusão adequadamente, né? Excluir uma possível deficiência vitamínica ou candidíase ou outra desordem, caso isso não fique tão claro num primeiro momento. E a gente sabe que esse eritema ele vai mudando de aspecto, ele pode mudar de localização, então isso auxilia na dúvida a se fechar o diagnóstico. Geralmente não precisa de tratamento, os casos com sintomas, o paciente que relata ardência, com alimentos mais picantes, condimentados, a gente orienta que o paciente, quando estiver numa fase ativa da língua geográfica, que ele não utilize, né, evite essas substâncias. E em casos mais extensos, a gente pode lançar mão de um corticoide tópico. Atualmente, a fotobiomodulação também ajuda a tratar esses sintomas de desconforto que o paciente relaciona com a língua geográfica. Trouxe um outro caso também interessante, que foi atendido na nossa clínica de estomatologia da UF. É importante para a gente estar sempre atento à possibilidade desse diagnóstico. Essa paciente de 16 anos, ela veio encaminhada para a nossa clínica pela dentista para avaliar, ela queria remover esse aparelho para avaliar uma possível alergia ao aparelho ortodôntico. E eu fiquei bastante curiosa durante a anamnese, porque eu nunca tinha visto uma lesão de alergia a um aparelho ortodôntico. E durante o exame físico, ela observava nós observamos, ela apresentava essas lesões brancas, elevando em placas, tanto na borda lateral de língua, né, quanto também indo para o ventre, em algumas áreas em mucosa jugal. E o diagnóstico, nós suspeitamos que pudesse se tratar de placas mucosas relacionadas à sífilis secundária. Nesse caso, a gente necessita ter um olhar treinado para esse diagnóstico, né? Essas lesões, elas não possuem uma histopatologia específica, então, geralmente, quando o profissional biopsia,
foi porque ele não suspeitou de sífilis, porque se ele tivesse suspeitado de sífilis, a gente pede, num primeiro momento, que o paciente realize um teste rápido ou um VTRL. Nesse caso, nós temos um convênio com o setor de infecção, doenças sexualmente transmissíveis, né? O IST, da faculdade da UF, e nós encaminhamos esses pacientes, quando a gente tem essa suspeita, e lá realiza teste rápido, não só para sífilis, como HIV e hepatites, e essa paciente confirmou o diagnóstico de sífilis, bem como também esses outros 2 pacientes aqui, nessas duas fotos aqui abaixo. Então, isso mostra a importância do cirurgião dentista no diagnóstico de uma infecção sistêmica, né, onde a primeira manifestação clínica foi na boca e o dentista teve a possibilidade de fazer esse diagnóstico e de encaminhar a paciente para um tratamento adequado, evitando que outras pessoas se infectem também. Então, a importância do nosso trabalho. E o tratamento, ele é feito através do encaminhamento para o infectologista, necessita que se faça um acompanhamento rigoroso desses pacientes para que tenha certeza de que a doença foi totalmente controlada e tratada. Trouxe outros casos aqui para vocês também de sífilis essa era uma paciente mulher, mas meia idade, também apresentando outras lesões em placas, são as placas mucosas relacionadas à sífilis secundária, né? Mostrando essas áreas, às vezes associadas a umas áreas mais eritematosas, outras áreas elevadas, aqui eritematosas, e outras áreas mais elevadas em placa branca. Outro paciente, jovem também, de meia idade, apresentando essas lesões com esse aspecto, que também estavam relacionadas a uma manifestação da sífilis secundária. Esse outro caso foi um paciente que veio encaminhado também pela inspeção de saúde do bombeiro. Esse paciente, ele era socorrista e ele apresentava uma rotina de trabalho bem estressante e durante o exame observaram essas lesões brancas em placa, em borda lateral de língua, acometendo bilateralmente. Então, a gente sabe que faz diagnóstico diferencial com a leucoplasia pilosa oral, associada ao EBV, que é um marcador de imunossupressão. Então, é importante fazer o diagnóstico diferencial quando há dúvida. Então, esse paciente foi encaminhado e durante a anamnese ele relatou esse estresse durante o trabalho e sobre o hábito de mordiscar, né, de ferir essa mucosa com uma mastigação crônica nessa região da língua. Então, esse caso foi fechado como um morsicátio, no caso, o morsicátio linguaro. O mais comum é aquele que acomete a mucosa jugal, como esse caso aqui. A gente observa uma placa branca com um aspecto um pouco diferente, né, de uma leucoplasia verdadeira, que na verdade não é uma leucoplasia, mas às vezes alguns profissionais confundem, mas o que pode ajudar é o paciente, além de uma anamnese detalhada, e que a gente vai perguntar ao paciente sobre essa questão do hábito, né, de mordiscar cronicamente essa mucosa. Essa lesão, ela apresenta um aspecto assim, todo fragmentado, às vezes com as petequias, com os pontos hemorrágicos de trauma no local. Então, para o diagnóstico desse tipo de lesão, é importante fazer uma anamnese, né, bem detalhada, exame físico adequado, considerar o diagnóstico diferencial, que nesse caso, como era em borda lateral da língua, era o diagnóstico diferencial com uma leucoplasia pilosa oral, e quando nós desconfiamos de uma leucoplasia
pilose oral em um paciente, nós desconfiamos de alguma imunossupressão, a gente solicita, né, os testes anti-HIV, caso o paciente não seja sabidamente imunodeprimido, e já diagnosticamos também pacientes portadores do vírus HIV através de lesões em borda lateral de língua, onde a primeira manifestação foi essa e foi encaminhado para a nossa clínica e nós consideramos, o que não foi esse caso. Tá? Então, sempre considerar os diagnósticos diferenciais que podem fazer da lesão, a regressão dessas lesões provocadas por trauma, elas cessam completamente após 14 dias, 20 dias, com a interrupção do hábito. O tratamento é baseado no controle da ansiedade, psicoterapia, o uso de placas lembretes para esses pacientes, para que não que vai impedir que eles mordam a mucosa, mas que eles lembrem, né, quando está usando a placa, se eles forem morder, é um sinal para eles não continuarem, né, porque vai ser diferente o mordiscar com essas placas. Então, mostrando um caso mais usual que ocorre na mucosa jugal. Nós recebemos também no dia a dia da estomatologia lesões vasculares, né? E existe uma manobra que a gente faz. Esse paciente apresentou essa lesão com aspecto arroxeado, levemente elevado na língua. Existe uma manobra que a gente faz, que é a manobra de vitropressão ou de ascopia, que a gente pode comprimir essa lesão para ver se ela esmaece ou se ela some. A intenção é fazer o diagnóstico entre uma lesão vascular e uma lesão pigmentada, por exemplo. Então, numa lesão vascular, o sangue que está ali dentro daqueles vasos, ele vai escorrer para os capilares, né, periféricos, e essa lesão ela vai esmaecer ou sumir. Então, foi confirmado com essa manobra que a gente pode fazer só com uma lâmina de vidro, mas também não só com uma lâmina de vidro, mas também com uma colher, por exemplo, descartável, transparente, qualquer superfície transparente que a gente possa comprimir a lesão. Então, no caso, esse paciente, nós optamos inicialmente por preservar, não estava atrapalhando nem estética, nem função do paciente. Entretanto, esse paciente retornou depois de um tempo, houve um trauma no local e essa lesão ela ficou ulcerada e bastante dolorosa. Então, nós optamos por fazer a remoção cirúrgica dessa lesão, sempre tendo o cuidado, né, de fazer com um profissional preparado para atuar num momento de sangramento, num ambiente hospitalar. É bem importante a gente ter isso em mente quando a gente está trabalhando com lesões vasculares. Então, no caso desse paciente, o diagnóstico histopatológico foi de um hemangiolinfangioma, que é uma proliferação benigna tanto de vasos linfáticos quanto de vasos sanguíneos. E, diante dessas malformações, a gente decide se a gente vai... Primeiro, a gente faz o diagnóstico diferencial, né? A gente confirma que está diante de uma malformação vascular e a gente decide ali, de acordo com o caso, sobre uma intervenção ou um acompanhamento daquele paciente. Se existe um comprometimento estético ou funcional que faça com que a gente tenha que agir, atuar, tratando aquela lesão. Então, existem algumas modalidades de tratamento, como a escleroterapia, né, o uso de esclerosantes, igual a gente faz nas varicosidades, na perna. Existe o tratamento com esclerosantes, e hoje em dia também com laser de alta potência existe o tratamento através da fotocoagulação com laser de alta potência. Então, eu trouxe 2 casos que atendemos lá na Faculdade de Odontologia da UF. Essa paciente apresentou esse nódulo, essa lesão nodular, arroxeada, em vermelhão de lábio,
com queixa de crescimento progressivo, atrapalhando estética e até a função. Fizemos uma ultrassonografia também da região, mostrando a lesão, que existia a lesão ali vascular. Nesse caso, optamos por fazer escleroterapia com o etamolim, um agente esclerosante, e esse foi o resultado final da paciente, uma leve coloração, mas o lábio totalmente plano, uma regressão quase que total da lesão. A paciente ficou satisfeita com esse grau aqui de tratamento. Trouxe para exemplificar um outro tipo de tratamento para essas lesões vasculares, que é a fotocoagulação com laser de alta potência. Então, esse caso foi atendido na clínica de estomatologia, lá da UF também. O paciente apresentava essa lesão bem na linha de oclusão, e ele se queixava de que mordiscava, né, de que às vezes mordia a lesão e sangrava. Então, nesse caso, nós optamos por fazer a fotocoagulação com laser de alta potência. Nós utilizamos o aparelho, a fibra desfocada, ou seja, não precisa nem encostar na lesão. E esse é o aspecto do pós-imediato. A lesão ela fica logo esbranquiçada, né? Quando a gente... o protocolo que a gente usou foi de 3 aplicações de 10 segundos, na potência colocada do próprio aparelho para tratamento de lesões vasculares. E esse é o aspecto logo após a aplicação, a lesão fica esbranquiçada, e 1 mês após, apenas com essa aplicação, a lesão ela vai regredindo parcialmente, dia após dia, e esse foi o resultado após 1 mês. Regressão completa da lesão. Então, geralmente, quando há disponibilidade do laser de alta potência, é uma excelente opção, né, com excelentes resultados todos que fizemos até agora para esse tipo de lesão vascular. O laser também ele pode atuar auxiliando o tratamento da paralisia de Bell, né, da paralisia facial idiopática. Então, nós recebemos pacientes, às vezes, com paralisia de Bell. Esse paciente ele relatou perda de selamento palpebral, desvio no sorriso, né, nos movimentos faciais. Nós optamos por fazer fotobiomodulação com laser de alta, 10 sessões no comprimento de onda infravermelho. Nesses casos, pode-se fazer até diário, mas no caso, pela disponibilidade também de realização lá na faculdade, ele realizou o tratamento 2 vezes na semana. Essa é uma escala que mostra o grau de comprometimento da paralisia facial. Ele estava nesse grau 4 aqui, disfunção moderadamente grave, né, onde tem o fechamento incompleto do olho e assimetria com o esforço máximo da boca. E esse paciente, após essas sessões, ele apresentou recuperação completa, né, fechamento, selamento palpebral, restauração do sorriso sem desvio e dos movimentos faciais. Então, como consideração da paralisia facial idiopática, a literatura ela mostra que 3/4 dos pacientes eles se recuperam sem tratamento, a maioria ao longo aí de 3, 4 meses, e uma parcela não se recupera, né? Esse caso foi atendido e aproximadamente 1 mês, 1 mês e meio de fotobiomodulação, esse paciente apresentou uma recuperação completa. Outros casos nós atendemos também lá na faculdade, todos com recuperação completa da condição. Nesses pacientes nós podemos fazer também uma associação com medicamentos com complexo B, como citoneurin ou Etna. Nós sabemos que é uma condição aguda, idiopática, relacionados, podem ser precedidos por uma infecção, por exemplo,
mais comum do tipo herpes, mas outros não têm nenhuma causa associada. Existem alguns relatos de variação de temperatura, mas isso não é totalmente comprovado. E recentemente alguns trabalhos tentam associar uma paralisia facial pós-Covid, pós-infecção pelo Covid, relacionando um aumento do número de casos após o Covid, mas essa associação ainda não está completamente comprovada. Outras lesões muito comuns que temos na estomatologia são as lesões hiperplásicas reacionais. Essas lesões podem ser claramente, fibromas traumáticos, hiperplasias fibrosas, granulomas piogênicos. Podem apresentar esse aspecto clássico ou apresentar também um aspecto mais exuberante, fazendo o diagnóstico diferencial com uma lesão maligna. É sempre importante a gente investigar esse tipo de lesão e não só remover completamente a lesão e não enviar para análise histopatológica. É muito importante investigar através da histopatologia dessas lesões. Então, nós devemos considerar que lesões hiperplásicas nessa região de periodonto pode ter uma possível origem dentária ou periodontal. Então, já recebemos pacientes encaminhados com lesões hiperplásicas nessa região, que, na verdade, o tratamento não é a remoção da lesão, O tratamento é, na verdade, fazer uma investigação para saber a origem dessa lesão. Muitos podem estar relacionados a uma infecção dentária ou periodontal. E então existe aquela manobra de rastreamento com o cone de Guta, que a gente introduz o cone na lesão, no orifício ali de saída daquela parúlide, e faz o rastreamento de onde a origem dessa infecção. E aí o tratamento, no caso do dente, do canal ou do periodonto, vai fazer com que essa lesão se resolva. Nós devemos sempre enviar as lesões hiperplásicas reacionais para exame histopatológico? Sempre. Porque muitas vezes a nossa hipótese pode não se confirmar. Então, por exemplo, esse caso nós recebemos com uma hipótese de diagnóstico de um granuloma piogênico e se tratava de um carcinoma de células escamosas, um câncer de boca. Outro caso também para um profissional menos treinado, um olhar menos treinado, pode achar que isso aqui é uma lesão reacional, um granuloma piogênico ou uma outra lesão reacional, e no caso trata-se também de uma lesão de um carcinoma, de um câncer de boca. Então, sempre enviar para exames histopatológicos. Nós já tivemos casos de pacientes lá na faculdade que chegou para a gente no momento de uma primeira consulta com história de já ter removido vários granulomas, 3 granulomas piogênicos na boca, mas não tinha laudo, e quando nós fomos fazer o exame físico, as lesões eram muito exuberantes, realmente lembrava um granuloma piogênico, mas já era uma lesão maligna, um angiosarcoma super agressivo, em que a paciente, infelizmente, veio a óbito, não teve tempo de tratar. Então, a gente sempre tem que enviar para histopatológico para que seja feito o diagnóstico precoce dessas lesões. E o envio para exame histopatológico? Nós temos lá no laboratório uma requisição própria, mas não é necessário que seja uma requisição própria. Essa requisição a gente mostra que mostra os dados aqui que devem ser preenchidos, então é mais fácil de você não esquecer nada. É importante dizer a idade do paciente, o sexo, os hábitos do paciente, se o paciente é tabagista, se é etilista, se há trauma, se foi descartado um trauma na região, qual é a coloração, quais são os aspectos dessa lesão baseado na descrição das lesões fundamentais. Então, lá na UF, nós desenvolvemos esse guia prático para biópsia, que vocês podem baixar através desse QR Code, com outros arquivos também, em que mostra todo um roteiro
para a realização de uma biópsia adequada, todos os cuidados, as descrições em relação à lesão fundamental, em relação à base, né? Se é céssio, se é pedunculada, o tempo de evolução, se já foi feito alguma medicação para tratamento daquela lesão, se o paciente, se aquela lesão é única ou se a lesão é múltipla. Então, toda informação é importante para que a gente consiga fechar um diagnóstico mais específico, né? Às vezes, a gente não consegue fechar um diagnóstico, muitas vezes por falta de dados, né? Às vezes a alteração realmente não tem uma característica específica, mas essas informações também são muito importantes para a gente fechar um diagnóstico específico. Nós devemos ficar atentos também nessa região, em determinadas regiões, como a região de palato duro, palato mole, né? É uma região de eleição para tumor de glândula salivar, associada às glândulas salivares menores. Então, esse paciente ele foi atendido na clínica de estomatologia, ele era usuário de prótese, relata que fez cirurgia bariátrica, emagreceu muito e ficou com essa lesão hiperplásica aqui nessa região associada à borda da prótese, aspectos também relacionados à candidíase, e foi feita a biópsia dessas lesões e realmente se confirmou uma hiperplasia fibrosa inflamatória. Já nesse caso, nesses dois outros casos aqui, acometendo a região do palato, nós observamos nessa primeira imagem o adenoma sendo após análise histopatológica, né, após biópsia incisional de um fragmento e envio para análise histopatológica, foi identificado um adenoma pleomórfico, que é um tumor benigno de glândula salivar mais comum, e esse caso foi uma paciente até relativamente recente lá da nossa clínica, com uma lesão bem discreta, também nessa região, e após biópsia se confirmou um carcinoma mucoepidermoide, o tumor maligno de glândula salivar, né, mais frequente. Então, devemos ficar atentos a essa região. Também a região de trígono retromolar, também é uma região que pode ser acometida por tumores de glândula salivar. Nesse caso, foi feito, esse caso do lado esquerdo da tela, né, foi feito uma remoção dessa lesão, se confirmou uma hiperplasia fibrosa inflamatória com cialodenite crônica. Esse outro caso, na mesma região, era referente, após exame histopatológico, a um carcinoma mucoepidermoide. Então, estar sempre atento a determinadas regiões da cavidade bucal. As mucoceles, né, são alterações muito comuns, frequentes na boca. A maioria ocorre, 80% dos casos, ocorre em lábio inferior, associado ali a um trauma numa das glândulas dessa região. Ela pode acometer também o ventre da língua e o assoalho da boca, que a gente chama de rânula, né? Devemos ficar atentos a alterações que acometem o lábio superior. Dificilmente vai ser uma mucocélia. A literatura mostra isso, né? Que lesões em lábio superior, nós devemos ficar atentos a um tumor de glândula salivar, possibilidade de um tumor de glândula salivar. Então, esse primeiro caso mostra um paciente que foi atendido, foi inspecionado também na inspeção de saúde, e durante o exame físico, a palpação, não existia simetria facial, o paciente não sabia que era portador de nenhuma alteração. E durante o exame físico, durante a palpação das mucosas, foi identificada essa lesão aqui em lábio superior, e após biópsia, a conclusão diagnóstica foi de um adenoma pleomórfico, né? Um tumor benigno de glândula salivar. A gente sabe que quando os tumores de glândula salivar acometem as glândulas menores, 50% de chance, mais ou menos, que a literatura mostra, de benigno ou maligno. Então, felizmente, nesse caso, era um tumor benigno de glândula salivar,
Esse outro caso de uma lesão bem com dimensões maiores, porém uma lesão com uma superfície lisa. Quando foi feita a biópsia, a lesão tinha um plano de climagem, ela se destacou facilmente, porém, no exame histopatológico foi identificado um carcinoma secretor. Agora Também sim. é um tumor de glândula salivar maligno. Então, é importante ficar atento tanto a essa localização do lábio superior, como também ao exame físico e à palpação durante o exame do paciente, a palpação das mucosas. Então, o processo diagnóstico no dia a dia da estomatologia e na clínica, ele não é baseado apenas em algum aspecto, em apenas um aspecto, né? Ele é baseado numa anamnese que é bem feita, de forma completa, detalhada, num exame físico intra e extrabucal, em busca de alterações, e caso seja necessário lançar mão de exames complementares para se fechar o diagnóstico, esses exames devem ser realizados, seja a solicitação de testes sorológicos, seja a realização de biópsia in ou excisional, e a partir do diagnóstico, então, definitivo, a gente pode traçar o tratamento e acompanhar esse paciente. Então, eu fiz um pupurri aí de alguns casos que nós recebemos na estomatologia, algumas possibilidades de tratamento também, e o recado também que eu gostaria de deixar é que a nossa odontologia evoluiu muito, né? E isso é maravilhoso, é muito importante, equipamentos, né, muito avançados e realização de uma odontologia bem avançada também aqui no Brasil, mas deixar o recado de que a gente não pode esquecer do básico, que é o exame, o primeiro exame do paciente, o exame das mucosas a cada consulta, identificando alterações de normalidade, de variação. Quanto mais a gente examina a cavidade oral do paciente, mais a gente vai ficando familiarizado com isso e mais chance da gente descobrir uma alteração precocemente e fazer um diagnóstico precoce. Então, o exame, existe um roteiro que cada um pode ter o seu, mas uma sugestão é começar pelo lábio superior e palpando, né? Roda toda essa mucosa aqui, mucosa jugal, lábio inferior, e com isso faz toda a palpação dessa mucosa jugal e labial. O exame do palato mole, pedir para o paciente colocar a língua para fora, usar um abaixador de língua, olhar na área ali das tonsilas, solicitar que o paciente, com o auxílio de uma gaze, solicitar que o paciente coloque a língua para fora, examinar bem essa borda lateral, ventre de língua e o ventre e assoalho. Com poucos minutos a gente consegue fazer um bom exame desse e com isso a gente vai estar identificando alterações precocemente. Eu trouxe para vocês também o nosso atendimento aqui na Clínica de Estomatologia, que atende em livre demanda toda quinta-feira de manhã, na Clínica 7, lá da Faculdade de Odontologia, em Niterói, do lado do Plaza Shopping, em Niterói, porque tem o Antônio Pedro, mas nós não funcionamos, a Faculdade de Odontologia funciona no campus do Valonguinho, e esse é os nossos dados, né, para encaminhamento do paciente. Recebemos todos os pacientes, independente de encaminhamento. Aqui está o QR Code novamente para baixar esses arquivos, né, sobre as fichas e também encaminhamento e alguns arquivos base sobre essa aula, e deixar esse recado que vocês podem fazer a diferença na vida de alguém e que o seu exame físico exame clínico, né, pode salvar vidas. Tá joia? Deixa eu voltar aqui para a última. Tá aqui para a sala. Obrigada, doutora. Maravilhosa aula. Fabiana.
Estou aqui, está me vendo? Tá me ouvindo? Sim. Aula maravilhosa.